Começa a fazer as perguntas aí. Que você tá a fim de perguntar. Vamos começar assim. Por que o Instagram? Porque assim, tem várias mídias, assim, tem TikTok, YouTube, que muitos que trabalham com essa informação preferem. Por que o Instagram? Então, a gente, na verdade, eu li quadrinhos quando eu era criança, li a Turma da Mônica, né? Acho que como a maioria das crianças. Depois cresci e foi algo que eu deixei um pouco de lado. Tipo E foi ficando, assim. Então, me formei e tal. E aí, um tempo atrás, o Ju tava numa feira. E aí, ele olhou o quadrinho, assim, e falou, nossa, acho que é interessante. Começou a trazer pra casa. Aí, eu vi um que me puxou, assim, me enganhou. Que ele misturava um pouco do fotojornalismo com o lúdico, com um pouco de mitologia e tal. Aí, eu me interessei e a gente começou a ter vontade de falar sobre isso. Porque hoje a gente trabalha com imóveis. Então, a gente, tanto eu quanto o Ju, a gente se afastou um pouco da nossa área de formação. Então, a gente tinha falta, né? Sentia, assim, vontade de poder falar de alguma forma. E a gente foi pesquisando qual seria a melhor maneira de falar. A gente falou, YouTube, eu acho que a gente não vai ter muito tempo para conseguir editar os vídeos. Facebook, o pessoal já tá saindo de lá. Aí a gente achou o caminho mais prático, mais instantâneo, o Instagram, caberia né? na nossa rotina também, né? Porque, assim, eu sou formado em cinema, então eu editei por muito tempo. E eu não queria mais fazer isso, porque é um trabalho árduo, né? O trabalho do editor é o trabalho mais pesado, eu acho, da pós-produção. Então, o nosso tempo é escasso, eu não queria ficar com o tempo que eu tinha livre editando materiais. Então, a gente pensou, vamos criar algo instantâneo, e a gente pode produzir conteúdo conforme a gente conseguir um gapzinho de meia hora, 40 minutos no dia. E foi o que a gente fez. Por muito tempo a gente produzia diariamente, assim. Isso. E o Instagram, ele te dá essa possibilidade de retorno, né? Lógico, tem o YouTube, por exemplo, se a gente, com o conteúdo que a gente gerou, se a gente tivesse começado no YouTube, a gente tinha 5, 6 vezes o tamanho que a gente tem hoje, assim, de relevância, porque ele entrega para mais pessoas. Sim. E, assim, você consegue chegar por relacionados, né? O Instagram é um processo um pouquinho mais difícil. Mas como é algo para a gente se divertir, né? Algo que a gente faz sem compromisso, o Instagram era o que cabia também na nossa rotina, né? E como a gente começou um pouquinho antes da pandemia, uns 4 meses antes da pandemia, e aí a gente usou isso como uma ferramenta também, da gente se distrair um pouco, né? Porque foi um período muito árduo, assim. Então, a gente em casa e quando sobrava tempo, ocupava a cabeça com os quadrinhos e produzindo conteúdo. O approach, ele é bem leve. Eu acho que uma pessoa que não entende nada de HQ, se entrar ali, ela vai conseguir se entreter e aprender alguma coisa. Sim, com certeza. Vocês fazem uns releases, assim, das obras, é isso, né? Isso, a gente, a princípio, começamos fazendo resenhas escritas. Eu tentava trazer uma notícia para associar com aquele quadrinho, com o que ele trazia, e o Ju fazia isso com o cinema, que é a formação dele. E aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer mais vídeos, que a gente percebeu que, como tinha muita coisa pra gente falar, ia ser uma forma da gente conseguir dar conta de tudo também. E o pessoal tem assistido mais vídeos, né? Exato. E assim, hoje a gente recebe material de todas as editoras brasileiras de quadrinhos. Então, tem um fluxo de material que a gente manipula, que a gente lê. A gente lê todos os dias, de 3 a 4 horas por dia. Então, esse ano, individualmente, a gente já passa das 300 leituras, cada um de nós, né, de HQs, assim, casando um pouco com os livros. Então, a gente, com o vídeo, conseguimos encontrar esse equilíbrio de poder falar desses materiais, gravando 1 ou 2 vezes por semana, conseguindo olhar individualmente para cada material, porque isso é muito importante, né? Porque o quadrinho, as pessoas ainda têm uma visão de que o quadrinho, ele ou é a Turma da Mônica ou é os super-heróis, a Marvel e a DC, né? E hoje existe uma gama de possibilidades dentro dos quadrinhos tão grande quanto na literatura ou no cinema, né? Você tem gêneros, subgêneros, tem independentes, você tem produção em todos os lugares do mundo, produções. Tem países que o quadrinho bate com outras artes de massa. Então, de importância ali. Isso, por exemplo, na França e na Bélgica, o quadrinho franco-belga, que é da onde vem
as linhas claras, como o Tintin, por exemplo, lá eles vendem milhões. No Japão, as crianças são educadas com mangá, né? É uma coisa que tem uma produção em larguíssima escala, assim, de vender 100 milhões de edições de um volume, sabe?